oferta, pode procurar o Vince, pode ofertar ao Senhor essa oferta especial para que a gente possa concluir a obra. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, então, em Tiago 4, versículo 8. Nós vamos ler bastante, vamos dar uma passeada hoje na Bíblia. Aleluia. Todos acharam? Eu estou aqui na NVI, eu acho. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores, e os vós de duplo ânimo, purificar-vos os corações. Feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor já está aqui. Obrigado pelos louvores. Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para ouvir da Tua mensagem. Usa a minha vida, Senhor, para que tudo que o Senhor ministrou ao meu coração eu possa ministrar ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero frisar nesse texto: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu quero trazer dois âmbitos aqui. O primeiro âmbito é o âmbito da graça de Deus, da fé. Quando nós não conhecemos a Deus e nós recebemos o dom gratuito de Deus. Eu vou falar de alguns versículos aqui para trazer a introdução, que quando nós não tínhamos Cristo Jesus, Ele nos amou, Ele nos abençoou, Ele começou a fazer uma obra sobre a nossa vida. Antes de nós nascermos, nós já fomos escolhidos por Ele. Nós já recebemos do Senhor uma bênção. Nós já recebemos o Filho de Deus na nossa vida. Nós já recebemos grandes coisas do Senhor. Mas eu coloquei o título: o que faremos nós por tudo que o Senhor tem feito? Qual que é a resposta a isso que nós devemos dar ao Senhor? Porque se a gente abrir aqui, em Romanos 5:20, a lei é introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Em outra versão diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer o quê? Antes de nós servir a Deus, antes de você confessar a sua fé a Jesus, já existiu uma graça sobre a sua vida. E onde abundou o pecado no seu coração, superabundou de graça sobre a sua vida. Que infinito amor é esse? Nós podemos pegar aqui, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não começa de nós. A salvação não começa de você, porque todos nós somos um para Deus. Em Romanos 2,11 vai dizer: porque para Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos um alvo de Deus, da graça dEle, da bondade dEle. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito. Todos nós recebemos a graça de Deus, o amor de Deus. Então esse é o ponto. A salvação, ela veio de graça. A Bíblia vai dizer que sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se gloria. Efésios 2, 8 e 9. Quer dizer o quê? A graça não te custa nada. O que seria isso? Sois salvos pela graça. Essa graça é colocada como um valor sem mérito. Vem do grátis. Quer dizer o quê? Você não fez nada para merecer a salvação. Nada do que você fizer vai ser suficiente para receber a salvação. Mas o Senhor te presenteou com uma salvação. Você poderia dar um glória a Deus por isso? O Senhor te presenteou mediante o quê? Mediante a fé. Nós precisamos ter fé em Cristo Jesus. E é muito legal que ele diz assim, não de obras, porque se fosse pela nossa força, nós chegaríamos ao Senhor e seria glorificando a nós mesmos. Olha, eu consegui a salvação porque eu sou um bom homem, consegui a salvação porque eu ajudei as pessoas, mas não é pelas suas obras que você consegue a salvação, simplesmente é pelo presente que Deus te deu. Então nós temos esse âmbito aí, mas é muito legal que Tiago,
mesmo que nós vemos ali, 2,17, ele vai dizer assim, podem abrir, Tiago 2,17, está perto de onde você estava, só voltar 2 capítulos, para que a gente comece a entrar na mensagem aqui. O primeiro âmbito é que nós já recebemos esse amor, mas ele vai dizer assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e outro, tu tens obras, mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer o quê? A salvação ela é de graça, é só mediante a fé. O que é a fé? Crer. Mas nós chegamos em um âmbito agora que é a resposta da nossa fé, ela precisa exercer obras. Por quê? Porque a fé sem a obra, ela é uma fé morta. O que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer o quê? Se nós apenas cremos em Jesus, falarmos que cremos pela nossa boca, mas a nossa atitude não demonstrar isso, vã é a nossa fé. Não tem como nós falarmos que nós cremos em Jesus, nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós recebemos os versículos aqui em cima, nós recebemos o amor de Deus, nós recebemos a graça dele, nós fomos superabundados pela graça dele, e a nossa resposta não ser uma vida prática, uma vida atuante, uma vida de obras mediante ao Senhor. E qual que seria essas obras, pastor? É trabalhar na igreja? Não é só isso, não é sobre trabalhar na igreja, mas é sobre uma vida respondendo os mandamentos do Senhor. Porque se fosse só trabalhar na igreja, você só estaria fazendo as obras do Senhor numa quarta, num domingo, num sábado, um jovem, ou num evento. Mas no seu trabalho precisa exercer uma prática. Você precisa dar uma resposta ao Senhor no seu trabalho. Você não pode ficar calado mediante as coisas que acontecem. Você não pode ficar calado porque existe uma resposta. E nós lemos aqui o primeiro: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quer dizer o quê? Que existe uma resposta que devemos dar para que Deus comece a alcançar. Deus nos amou primeiro, mas agora quando nós temos esse entendimento, nós precisamos dar uma resposta. Porque quando nós damos uma resposta, Ele vem novamente. Para ficar mais claro, não só nas minhas palavras, podem abrir aí em Salmos 18. Falei que a gente vai ler bastante Bíblia hoje. Salmos 18, versículo, 25 e 26. Vou ler aqui para todo mundo ficar na mesma linha. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelarás puro, mas ao perverso te revelará astuto. Quer dizer o quê? O Senhor tem uma resposta da nossa ação. Não quer dizer, igreja, que a soberania de Deus, nós que movimentamos Deus, nós que fazemos e provocamos Deus. Deus, Ele é soberano sobre a nossa vida, mas na palavra dEle, Ele traz algumas riquezas, Ele traz algumas chaves, Ele traz alguns segredos, que nós conseguimos, porque o Senhor, Ele é fiel à palavra dEle, o Senhor nunca vai contra a palavra dEle, e a palavra dEle, ao que mostrará puro, ao que se mostrar puro a mim, eu me mostrarei puro. E é muito legal porque Ele coloca, quando você se revela ao Senhor, Ele vai se revelando a você. Quer dizer o quê? Se você tiver ousadia, o Senhor vai te dar amplos em ousadia. Fala assim, eu gostaria de viver milagres, eu gostaria de orar por cura, eu gostaria de viver essas coisas que eu leio nos textos, que eu leio nos evangelhos. É só você entregar ousadia ao Senhor. É só você sair deste culto quando acabar, ir para um hospital e começar a falar assim, quem aqui precisa de uma oração? Quem aqui está enfermo? Quer dizer o quê? Aquele que se mostrar ousado, aquele que se mostrar com fé, o Senhor vai responder e vai haver milagre. Nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Eu quero ver a santidade, eu quero ver a pureza de Deus. Se mostre santo a Ele, se mostre puro a Ele. Eu quero ver a fidelidade de Deus sobre a minha vida. Se mostre fiel ao Senhor. Você precisa se mostrar fiel se você quiser viver a fidelidade do Senhor.
Porque muitas vezes nós cobramos: Senhor, me ajuda, Senhor, seja fiel comigo. E claro que Ele não vai ser infiel a você, mas se mostre fiel a Ele. Se mostre fiel, se mostre justo. Porque nós precisamos dar uma resposta pelo que o Senhor está fazendo. É para um novo tempo, é um tempo de resposta. Essa pregação ela vai falar sobre um nível de maturidade. Porque quando nós trabalhamos com um cara que está se chegando da igreja, talvez é a primeira vez você, entenda isso: o Senhor te ama, o Senhor Ele é bom com você, mas eu preciso também te mostrar que quando você toma um passo para estar na família de Deus, você precisa dar uma resposta. Você não pode viver uma vida apática, você não pode viver uma vida distante da lei de Deus. Você precisa viver, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não viver uma vida de fé atuante, você não agrada ao Senhor. Isso é muito profundo, porque nós viemos de culto em culto, e isso não pode parar aqui. Não pode parar a sua vida, a sua resposta a Deus, em apenas alguns louvores, em apenas numa adoração. A sua resposta a Deus tem que ser no seu dia a dia. A resposta a Deus tem que ser no seu trabalho. A resposta a Deus tem que ser na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Você responde, Deus. Eu imagino, eu trago essa ótica aqui. Eu vejo que aqui é como um quartel-general, onde nós recebemos as instruções de Deus para ir para a guerra, para praticar isso. A sua casa é um campo ali de batalha. É onde Satanás vai tentando destruir a sua casa, vai tentando destruir a sua família, e você precisa se posicionar. A Bíblia vai dizer que nós somos sal dessa terra. E é muito fácil ser um sal num saleiro. Quer dizer o quê? É muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil, nós estamos aqui todos sal. É muito fácil estar aqui. Difícil é ser sal lá fora. Difícil é se posicionar, estar íntegro lá fora. E se nós quisermos dar uma resposta a Deus, nós precisamos ser sal e luz lá fora. Você precisa ser o sal no seu trabalho. E qual que é o posicionamento de um sal? O sal ele serve para conservar, primeiro ponto. Então você precisa conservar a palavra, conservar os mandamentos do Senhor no seu coração. Ali é se posicionar para as coisas. Onde está uma roda de fofoca e você está introduzindo, sai daquele lugar, se posiciona. Guarde a lei. O salmista vai falar: guardei as leis do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa guardar as leis no seu coração, no seu trabalho. Você precisa guardar as leis do coração na sua casa. Não é hora de gritar com sua esposa, não é hora de gritar com seu esposo. É hora de conservar a lei. É hora de guardar os mandamentos do Senhor para perseverar. Não é hora de brigar com o filho. É hora de se posicionar na lei. A lei precisa redimir a sua casa, amém? A palavra do Senhor precisa redimir a sua família. Eu lembro quando eu casei com a Camila, e cada um veio de um estilo de criação. Cada um veio colocando algumas coisas, utensílios de uma forma. Um coloca na geladeira, eu aprendi a colocar no armário. E você vai se adaptando, cada um cresceu de uma forma. Talvez na sua família recebeu mais amor, recebeu mais palavras. Talvez na outra família não recebeu tanto carinho, tanto amor, tanto palavras de afirmação. Vocês vêm de criações diferentes, vocês vêm de âmbitos diferentes, de traumas diferentes. Mas quando você se casa, você precisa entender: o que rege a minha família não é a criação dos meus pais, e não é a criação dos pais do seu cônjuge. O que rege a sua família é a Bíblia. Então quando você for falar com a sua esposa, você fala assim: mas eu aprendi assim. Mas você me conheceu assim. Mas quando você casou, você sabia que eu era assim? Não. Porque o que rege agora a sua vida, a sua família, é a palavra de Deus. O que rege os seus filhos é a palavra de Deus. A ponto de você chegar e conversar, quando vai para uma DR com a sua esposa, você já não chega falando. Primeiro ponto é, aonde na palavra que nós erramos? Aonde na palavra que eu errei? Aonde na palavra que você errou? Porque senão, nós vivemos em um pé de guerra, senão nós não vivemos um casamento saudável, uma família saudável. A educação do seu filho vai ser assim: não, eu aprendi assim, com a minha mãe foi assim e eu não morri, então vai ser assim.
E o outro vai falar, não, eu sobrevivi até agora com a minha mãe fazendo tudo isso, a minha mãe fez aquilo, então vai ser assim. Não pode ser o padrão da sua vida, a sua vida passada. O padrão é a Escritura, o padrão é a resposta de Deus que você precisa dar no ambiente da sua casa. Você precisa dar um ambiente, você precisa dar uma resposta a Deus nesse ambiente. No ambiente do seu trabalho, dar uma resposta a Deus. No ambiente da sua família, dê uma resposta a Deus. E a resposta é: guarde os mandamentos do seu coração. Preserva isso. Não deixe Satanás contaminar isso. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Ele vai se contaminando com algumas mentiras dentro da sua casa, dentro da sua família. E quando você vai ver, você está perdido no Evangelho. Quando você vai ver, o que rege mais não é as Escrituras. O que rege é uma briga. O que rege é o seu filho. O seu filho hoje que manda na sua casa. Não, quem manda é as Escrituras. E a Escritura fala: corrige o seu filho. Então você deve corrigir o seu filho. A Escritura fala: marido, ama vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Marido, você deve fazer isso. Mulher, a Bíblia vai falar: seja submissa. Você deve ser submissa. Ah, mas eu não concordo. Você não vive mais com as suas crenças, com a sua cabeça. Você vive segundo as Escrituras. Isso é se você quiser ter uma vida saudável, se você quiser dar uma resposta a Deus. É isso que nós precisamos entender. Não é mais sobre o que nós cremos, o que nós achamos, mas é sobre o que a Escritura diz. Toda vez quando você dá uma resposta, você dá uma resposta baseada nas Escrituras. Você não pode dar uma resposta baseada na sua concepção de vida, mas é sobre uma cosmovisão bíblica, mas é sobre o que Deus falou. Porque existem homens que eles decidiram abandonar. E eu quero citar o nome dele é Sansão. Quem é Sansão? Sansão foi um homem escolhido e agraciado por Deus. Ele recebeu um presente de Deus. O presente de Deus que ele recebeu foi: você vai ser um nazireu. Você não vai raspar a cabeça, você não vai tomar vinho, mas você vai ser muito forte. É muito forte mesmo, a ponto de derrubar vários homens com a força do seu braço. E esse era Sansão, um homem forte, um homem que recebeu esse dom, esse presente de Deus. Mas de repente ele distanciou de Deus. O que ele entregou, a resposta do presente que Deus deu para ele, foi uma resposta negativa, foi uma ação negativa. O que ele fez? Ele compactuou com outros deuses. Existia uma regra clara. A mãe orientou: se case com uma mulher da sua tribo, se case com uma mulher do seu Deus, que adora o seu Deus. Mas ele falou: não, eu não quero seguir isso. Ele deixou o presente de Deus dominar o coração dele, a ponto que virou um ego. Ele achou que agora as forças foi pelo braço dele. Ele esqueceu que foi um presente de Deus. E ele achou que ele era autossuficiente. E aí ele conheceu uma menina chamada Dalila, uma mulher da tribo de Filisteus, que era inimiga do Deus Altíssimo, que era inimiga do seu povo. E ele se relacionou com essa mulher. Qual foi a resposta dele? Eu vou distanciar de Deus. E toda vez que você distancia de Deus, o Senhor está ali esperando você voltar. O Senhor não distancia de Deus, mas o Senhor espera você voltar. É tão engraçado, porque a Bíblia vai dizer assim, ó: quando vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você está cansado e quando você está sobrecarregado, o que você quer? Você quer mais que alguém venha até você. O que você espera é uma ligação. O que você espera é alguém procurando você, alguém que vai até você. O que você espera? Que você fique às vezes emburrado com Deus e que Deus venha falar para alguém, falar algo para você. Mas quando nós vamos à Escritura, ele diz assim, ó: vinde a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, vai até o Senhor. Vinde a mim todos que estás cansados. É uma ação sua mediante a Deus. Quer dizer o quê? Deus, ele não se afastou de você, mas ele espera a sua atitude. Então Deus, ele ficou ali esperando uma atitude de Sansão. E a atitude de Sansão foi cada vez mais se entregando. E ele foi sendo enganado pela mulher. A mulher, ela tem um poder incrível. A Bíblia vai dizer que a mulher, ela tem poder de
edificar uma casa e destruir uma casa. A mulher sábia, ela edifica uma casa. A mulher tola, ela destrói uma casa. Então você, mulher, tem uma responsabilidade bíblica. Seja uma mulher sábia. Busque pela sabedoria divina. Busque estudar a palavra. Busque aprender mais sobre sabedoria. Porque se você for uma mulher sábia, a sua casa será edificada. Isso é responsabilidade da mulher, porque a mulher recebeu esse dom. E se você for uma tola, a sua casa vai ser destruída. Então, ele escolheu uma mulher tola para a vida dele. E a casa dele foi destruída. Ele perdeu os contatos com os pais. Mas essa mulher, ela tinha um plano em enganar ele. E ele tinha um segredo para ter toda essa força, que era o seu cabelo. Ele não podia raspar o cabelo. Mas todas as vezes antes de deitar, a mulher perguntava: mas qual que é o seu segredo? E ele falava uma coisa, no outro dia os filisteus atacavam ele com aquilo. É uma corda, se amarrar uma corda, aí amarravam e de repente eles se trancavam e pegavam os filisteus. Mas até que chegou um ponto, de tanto que a mulher começou a pressionar ele, ele cedeu. Distanciando do Senhor, o Senhor ficou parado esperando ele. E ele foi e raspou a cabeça. Ela raspou a cabeça dele e ele perdeu toda a força. E o que aconteceu com esse grande soldado, com esse grande homem? Ele foi preso, ele apanhou e ele foi arrancado os seus olhos. Foi esse o cenário de um homem que desprezou a Deus. Mas chegou um certo ponto onde ele foi preso em um lugar, foi acorrentado neste lugar, e eles começavam a fazer uma festa zombando dele. Mas existe uma coisa: toda vez que você se achegar a Deus, Ele achegará a você. Sansão decidiu: eu vou me achegar a Deus. Independente do seu pecado, independente do que você fez no seu passado, quando você decide se achegar a Deus, tudo muda. Ele cego, ele ali desamparado, ele ali sendo zombado, ele decidiu: eu vou me chegar ao Pai. Eu vou me chegar a Deus, porque eu lembro do que minha mãe falava. E ele decidiu tomar essa atitude. Chegando a Deus, orando a Deus, o Senhor restituiu a força dele, a ponto dele quebrar as pilastras e o prédio ser demolido em cima dos filisteus. E a Bíblia vai falar que ele matou tantos filisteus naquele dia do que toda a sua vida. Existe uma resposta: se achegue a Deus, que Ele chegará a vocês. Não despreze o que Deus te entregou. Nós podemos citar outro homem. Existe um homem chamado Esaú, irmão de Jacó. Esaú era o primogênito de Isaac. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas um dia ele estava cansado, porque um dia ele foi caçar e ele voltou para casa todo cansado. Seu irmão estava preparando uma comida, um guisado. E ele falou assim: eu estou a ponto de morrer. Eu estou a ponto de morrer. Se eu vou entregar isso, eu preciso. E ele falou: beleza, me passa o seu direito de primogenitura. Ele falou: pode pegar isso. Ele desprezou o que ele ganhou do pai. E por desprezar, ele perdeu a bênção do pai. E a Bíblia vai falar que ele, com lágrimas aos olhos, ele pedia para recuperar isso. E ele não recuperou. Cuidado, tem coisas que você vai querer com lágrimas nos olhos e você não vai ter de novo. Porque você precisa chegar ao Pai e não pode desprezar o que Deus te deu. Às vezes o cansaço, ele mexe com a gente. Não só o cansaço físico, mas o cansaço emocional. Porque quando a gente está cansado, o que a gente quer? A gente quer desistir. Eu sei, eu não estou falando que eu não vivo isso. Tem dias que o que eu quero é entregar tudo, é chutar o balde e falar: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ministério. Eu acho que isso não é para mim. Muitas das vezes no meu coração é isso. Mas eu nunca posso trocar. Porque o pensamento, ele pode vir. Os pensamentos podem rodear a sua cabeça. E ele vai vir. O pensamento negativo, ele vai vir. O pensamento de querer desistir, ele vai vir. E existe uma frase muito interessante, que diz assim: o pensamento é como ele é um passarinho, e ele pode passar sobre a sua cabeça. O que ele não pode é fazer um ninho sobre a sua cabeça. O pensamento, ele pode passar. O que você não pode fazer é tomar uma atitude mediante ao pensamento negativo. O que você não pode é, num dia cansado, desistir do seu ministério, desistir do que Deus te deu. Não desista. Não despreze o que Deus te deu.
Existem muitas pessoas que desprezaram o que Deus te deu e tiveram um fim, tiveram consequências, tiveram marcas. Nós precisamos dar uma resposta, e a resposta não pode ser negativa. Nós tivemos a história do filho pródigo. Um filho que estava na casa do pai, foi presenteado e foi abençoado, como eu e você somos presenteados, como nós fomos abençoados por Jesus. Mas ele tomou uma atitude. Olha, eu tenho a presença do pai aqui, eu tenho o cuidado do pai, mas eu quero viver a minha vida. Mas eu quero, talvez ele teve uma frustração, a Bíblia não vai relatar muito dessa parábola, mas pode ser que ele teve uma briga com o irmão. Pode ser que ele teve uma desavença com o pai. O pai falou algo e ele não gostou. Pode ser que aconteceu algo nesse meio, mas ele decidiu ir embora. E ele falou assim, me dá minha parte que eu vou embora. Quer dizer o quê? Ele se afastou do pai. A resposta que ele deu do presente, das bênçãos que o Senhor fez sobre a vida dele foi: eu quero me afastar. Talvez ele fez uma birra com o irmão e ele atacou o pai. O que acontece muito entre nós. Você tem uma desavença com algum irmão aqui, acontece algo aqui entre os irmãos, e qual que é a sua resposta? Eu vou sair da igreja e não vou para mais nenhuma igreja. A maioria das pessoas que saem por alguma desavença, alguma coisa que não concordou com um irmão, ele não vai para outra igreja. Muitas vezes ele fica ferido na sua casa. E muitas das vezes essa é a resposta que nós damos ao pai. Só que quem fica ali é o pai. Quem recebe a culpa ali é o pai. Quem perde o filho é o pai. E o pai perdeu o filho ali. E esse menino, ele vai se afastando de Deus, cada dia mais no lamaçal, cada dia mais curtindo a sua vida, cada dia mais distanciando do Senhor. Mas toda vez que a gente se distancia do Senhor, a gente sabe que tem um lugar para voltar. E toda vez quando dá a crise, quando dá algo, eu já passei por isso, quando fala assim, Moio, as coisas não estão bem, cara, eu vou para a igreja. E está tudo bem, porque é este lugar que vem. A Bíblia vai falar que Jesus não veio para os saudáveis, mas ele veio para os enfermos, para aqueles que é igual a mim, igual a você, que luta contra o pecado, que tem várias feridas, que tem várias marcas. É para este lugar que o Senhor preparou, é para nós que ele veio, para os doentes. Então você lembra e você volta para a casa do Pai. E toda vez que você toma uma atitude de chegar a Deus, ele vai chegar a você. Toda vez que você tem uma atitude, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me achegar a Deus, ele vai se achegar a você. Ele estava à distância, toda vez ele estava voltando, e uma distância, qual foi a ação do pai? Ele correu para os braços dos filhos, porque toda vez que você chegar a Deus, ele vai chegar a você. Toda vez que você decidir, eu vou viver uma vida santa ao Senhor, se prepare para experimentar algo profundo com Deus. Toda vez que você decidir, eu quero abandonar os pecados, eu quero viver uma vida santa, íntegra ao Senhor, se prepara, você vai viver e experimentar grandes coisas da parte de Deus. Não tem como, é a palavra de Deus, e o Senhor é fiel à palavra dele. Você quer viver a fidelidade do Senhor na sua vida financeira? Seja fiel ao Senhor. Você quer viver uma abundância? Seja fiel ao Senhor. Você quer viver um casamento na presença de Deus? Seja fiel ao Senhor no seu casamento. Não tem segredo. É simplesmente a resposta que você dá. A resposta que você dá por tudo que o Senhor tem feito é o que muda. Porque esse filho, o que ele merecia o que o irmão falou ao olhar humano. O irmão falou assim, cara, eu estou trabalhando aqui, eu não te abandonei. Eu nunca vi uma festa dessa para mim. Agora você está fazendo festa para o cara que te abandonou? Eu segurei as pontas aqui. Talvez esse irmão, ele teve que trabalhar dobrado, ele teve que trabalhar por ele e por irmão dele que abandonou. Humanamente falando, esse menino merecia esse desprezo, já que a atitude dele foi essa. Mas com o pai é diferente. O pai, ele não tem essa atitude humanamente. O pai é um pai amoroso.
Um pai é quando o filho, o que ele pensa? Meu filho que estava morto hoje está vivo, então eu vou fazer uma festa. Não espere a atitude de alguns quando você ir para a igreja vão celebrar. Quando você viver uma vida íntegra. Não espere que no seu trabalho, quando você se posicionar e falar assim, cara, isso é fofoca, eu não concordo. Não espere que as pessoas vejam celebrando. Porque as pessoas não vão celebrar, mas o Pai vai celebrar. E aí nós vamos para a palavra de Deus novamente e diz, você está aqui para agradar homens ou a Deus? Paulo, ele orienta isso. Que nós não podemos viver uma vida tentando agradar homens, mas sim a Deus. Não queira agradar o seu chefe, não queira agradar o pessoal do seu trabalho, mas queira agradar ao Senhor. Não queira agradar os seus parentes, não é porque meu parente é assim, cara, é posicionamento, não negocie. Tem parentes meus que já falaram que não vão nas festas que eu fazer, e para mim está tudo bem. Por quê? Porque na festa onde eu sou a pessoa que faço a festa, não tem bebida. Não tem bebida alcoólica. Por quê? Porque eu sei que isso é um mal. Eu sei que isso faz mal, isso pode causar briga, isso pode causar uma discussão, então eu não permito, é um posicionamento meu. Tem pessoas que não concordam, e está tudo bem. Eu não espero o agrado dessas pessoas, o que eu espero é o agrado de Deus, é o meu posicionamento sendo fiel a Deus. Se posicione, porque você não está aqui nessa terra para agradar homem, você não está para dar uma resposta para o seu chefe, para dar uma resposta para os seus parentes, para dar uma resposta para o seu pai ou para a sua mãe, você está aqui para dar uma resposta a Deus. Você precisa dar uma resposta a Deus, porque quando essas pessoas forem embora, só o Senhor vai estar lá. Quando as coisas apertarem, é o Senhor que vai estar lá. O seu chefe, se você for fiel a ele, pode ser que ele não vai ser fiel a você. Mas com o Senhor, se você for fiel ao Senhor, ele será fiel a você. Você pode fazer tudo para o seu chefe, e o que você vai receber talvez é um desprezo. Mas se você fizer, entregar uma vida ao Senhor, você não vai sair desamparado. Se tudo que você fizer é para glorificar a Deus, e não para agradar homens, você não vai sair ali com as mãos vazias. Você vai receber uma resposta de Deus. Então esse filho, quando ele volta, é esse momento. É momento de festa, é momento de alegria. Porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. O que nós recebemos do Pai é sempre festa. E esse é um nível de maturidade. Se você quiser viver milagres de Deus, se você quiser viver uma vida de entregue totalmente ao Senhor, sabe, eu comecei a decidir, montando essa mensagem, eu falei, Senhor, eu quero viver milagres na tua parte. Eu quero viver coisas que, homens que foram fiéis à tua palavra, quando eu leio, eu vejo milagres acontecendo. Eu vejo coisas sobrenaturais acontecendo sobre a vida desses homens de Deus. E eu sei que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o que difere será, Lucão, da nossa vida com a vida dos discípulos? Onde Pedro, ele passava, a sua própria sombra curava. O que difere da nossa vida? Todo mundo aqui é amado pelo Senhor. Todo mundo aqui conhece Jesus. Todo mundo aqui tem o mesmo acesso. Ninguém tem mais acesso que um. Todo mundo aqui tem condições de ler a Bíblia. Por quê? Porque todo mundo tem um celular. Hoje é só baixar um aplicativo. Hoje nós temos acesso a várias versões. Eu estava lendo e eu acho isso muito legal. Você consegue pegar uma versão mais antiga, uma versão mais nova. Ah, eu tenho dificuldade de ler. Hoje tem Bíblia por áudio. Você pode fazer uma caminhada, você pode estar trabalhando, ouvindo a palavra de Deus. Nós temos o mesmo acesso e ainda mais fácil. O que difere a nossa vida é a resposta que nós damos. E a resposta que nós damos, nós estamos distraídos. Você está dando uma resposta de distração a Deus. Como isso? Através de um celular. Hoje o acesso é muito mais fácil, mas eu vejo a gente muito mais raso. Estava lendo uma matéria dizendo que os evangélicos, eles estão crescendo um número muito grande, a ponto que no Brasil, em 2030, vai ser a maior
religião. Eu vejo que a gente é um grande oceano, uma grande piscina, mas a gente tem crescido grande, mas eu vejo uma piscina tão rasa, onde a gente não quer mais se aprofundar. E olha que incrível, uma coisa que não existia e eles vão abrir: o cristão não praticante. Quer dizer o quê? Isso não existia naquela época. Imagina você chegar para os primeiros ali, pastor Leandro, para a primeira igreja ali, para o século I, para o século II, e falar assim, ó, daqui a pouco vai ter os cristãos não praticantes. Aqueles caras morriam pelo evangelho. Não tem como existir um cristão não praticante, porque um cristão é aquele que pratica Cristo, é aquele que pratica as ordens e os mandamentos de Cristo. Isso que faz um cristão. Então, o que fazemos precisamos ter isso, precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos viver isso e não se distrair com essas coisas. Vemos um mundo tão raso, onde tem muita dificuldade para ler um livro, onde eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas quem leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Tem gente que tem anos de conversão e nunca leu a Bíblia pelo menos uma vez. Ou não tem a prática, não lê, não conhece. Essa é a resposta que você está dando para Deus. A resposta é que você não quer conhecer Ele. A resposta é uma resposta de desprezo por tudo que o Senhor tem feito. Porque Deus deu acesso, Deus entregou o seu Filho, e você não tem coragem de querer conhecer Ele. E me desculpa, o que você vai querer fazer na eternidade? Se você não quer nem conhecer Ele, se você não quer nem saber quem é Ele, o que Ele tem feito, se você não chegou nem a ler os evangelhos para saber quem é Jesus, o que você quer fazer na eternidade se não é conhecer Ele? Existe uma canção que diz: a eternidade é pouco tempo para conhecer Deus. Porque Deus é infinito, você precisa buscar para conhecer Jesus. Você precisa lutar a sua vida para conhecer Ele. Essa é a resposta que nós precisamos dar. Porque quando damos essa resposta de querer conhecer, de buscar conhecer Ele, cada dia mais Ele vai se revelar para você. Eu vejo que algumas pessoas falam assim: mas eu não entendo a Bíblia. Eu sei que a Bíblia é um livro difícil, é um livro antigo. Talvez algumas coisas você não vai entender, mas decida buscar Ele. Toma uma atitude assim, ó: eu vou ler 2 capítulos por dia. Isso, cada capítulo demora de 3 a 5 minutos, você vai gastar ali 10 minutos do seu dia. Marca na sua agenda, separa 10 minutos do meu dia, eu vou ler a Bíblia. Eu te garanto que talvez na primeira semana você não vai entender nada. Na segunda o Senhor vai começar a se revelar para você. Aí você vai ler um versículo e de repente ele vai pular. Isso se chama rema. Rema é uma palavra em grego, talvez não traduzido aqui, mas coloca como a palavra revelada. A Bíblia é um livro de história, alguns vão dizer. Um livro antigo, um livro que conta histórias do povo judeu e depois conta a história de Jesus. A Bíblia pode ser um livro apenas de uma história, mas quando nós temos o Espírito Santo, ele vira rema. Ele vira não apenas um livro de história, mas ele vira a própria palavra revelada de Jesus. Então quando você mergulha na palavra de Deus, a palavra começa a saltar da sua vida, e você vai começar a olhar e falar assim: nossa, eu deveria ter lido isso antes. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu tinha passado por tinha um rapaz que ele cortava meu cabelo. Não é o Jader, tá bom, gente? Vocês conhecem o Jader? Mas ele cortava meu cabelo, e ele falou assim: cara, eu preciso de um dinheiro emprestado e tal. E eu falei: nossa, eu tenho apenas 100 reais aqui, cara, mas eu preciso pagar essa conta. Quando você fala é para pagar a conta e você empresta, você já está no erro, mas beleza. Eu falei: mano, você vai me pagar? Vou. Eu emprestei para ele, e ele não me pagou. Eu cobrava ele, a ponto, eu falei assim: não, então eu vou lá no salão, ele vai cortar meu cabelo de graça. Mas eu fiquei tão mal com isso, porque eu tive que atrasar uma conta, porque eu não queria pedir para minha mãe, eu não queria pedir para o meu irmão. Eu falei: cara, eu preciso assumir a responsabilidade. E eu atrasei essa conta. E aí eu fiquei tão mal que eu falei: cara, eu não quero nem ver essa pessoa. E aquilo começou a me remoer. Eu não sei se alguém já emprestou dinheiro e não recebeu? Gente, você fica remoendo aquilo. Você fica olhando a pessoa e você olha o status da pessoa e a pessoa está viajando. Você fala: meu Deus, miserável.
A pessoa posta um lanche, você olha o cardápio para saber qual foi o preço do lanche. Olha o lanche, tem 2 hambúrguer e não está me pagando. É horrível isso. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu tinha acabado de me converter. Então você fica mais bonzinho, você empresta dinheiro mesmo. Tem um novo convertido aí, tô precisando de dinheiro. Brincadeira, gente. Mas quando você se converte, você fala assim, cara, eu vou ajudar todo mundo. E eu ajudei esse cara com boa intenção. Mas de repente eu estava lendo ali o livro de Mateus, e a Bíblia vai falar assim, ó: se você for emprestar dinheiro a alguém, é melhor que você dê. Se você tiver a roupa e alguém pedir emprestado, dê, não empreste. E aí ele vai explicando. Na hora que eu li aquilo, eu falei assim, meu Deus, como eu deveria ter lido isso uma semana antes. Eu nunca teria emprestado, porque eu não podia dar. Se eu não podia dar, eu não podia emprestar. O que eu quero trazer com isso? Eu estou dizendo que a palavra de Deus, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. A palavra de Deus, ela é tão real e ela vai instruir a sua vida. Isso foi só um exemplo de vários que eu aprendi. Eu lembro que eu comecei a ler Provérbios e eu era muito boca aberta. O que é boca aberta? É aquele que fala tudo. Aquele que está no meio do negócio e vai e fala, putz, falei coisa que eu não devia. Fala. E aí Provérbios vai falar assim, cara, para de falar. Para de ficar falando. O sábio, ele não fica falando, ele ouve primeiro. Eu li aquilo e falei, nossa, queria ter ouvido antes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos instruir a isso. Ela sempre tem algo novo. Até a genealogia, se você ler e se aprofundar, Deus vai falar com você. Através de um nome que você não sabe nem falar, mas Deus fala. Porque a palavra de Deus, ela é real. E a resposta que nós devemos dar, pelo amor de Deus, porque Cristo fez por nós, é no mínimo conhecer Ele. Você conhece a Deus se relacionando com a palavra. Se relacionando, buscando orar, buscando falar com Deus. Você precisa falar com o Senhor, você precisa tirar tempo de oração. Nós vemos uma vida tão corrida, que nós nem mais tiramos tempo para falar com Deus. E quando eu falo tirar um tempo, eu falo tirar um tempo. É onde você vai separar uma agenda, você vai colocar um horário, esse horário eu falo com Deus. Acorde um pouco mais cedo, fale com Deus. Minha vida é muito corrida, acorde um pouco mais cedo. Busca isso. Sabe por quê? Porque vamos lá. Tem gente que é casada aqui? Dá um glória a Deus, pelo menos para animar aí os solteiros. Tem gente que é casado aqui? Você que é solteiro, viu, mano? Esse é o glória a Deus, não é o outro não. É que está animado. Você que é casado, agora eu vou trazer você falando com o seu esposo, ou com a sua esposa. E aí você está no celular e a pessoa está trabalhando e você sempre fala com ela pelo WhatsApp. Vira e mexe, você está mandando uma mensagem. Essa pessoa chega na sua casa e você vai jantar, você e seu cônjuge. Mas o que você fala é pelo celular. O que você fala com a pessoa é sempre digitando. Eu estou falando todo momento, mas eu estou ali digitando, eu estou ali fazendo uma coisa. Eu estou ali falando, fazendo uma coisa, mas eu estou aqui no celular, mas eu estou falando com a minha esposa. Você, cônjuge, provavelmente você não aceita isso. Porque o que você quer é tempo de qualidade. O que você quer, no mínimo, é que a sua esposa ou seu esposo sente na mesa e olhe para você. O mínimo é que ele pare de fazer o que está fazendo e apenas fale com você. Beleza, na hora do trabalho você quer uma mensagem. Na hora que ela estiver estudando na escola, você quer uma mensagem. Na hora que no dia a dia que a pessoa estiver fazendo algo, você quer uma mensagem. Mas quando chega em casa, você quer um tempo a sós. E quando você vai para um relacionamento com Deus, é isso. Você pode estar dirigindo falando, você pode estar no seu trabalho falando, isso é legal. Mas quando você chega em casa, você não tira um tempo com Deus. Isso se chama devocional. E você tem que ter isso todos os dias. Essa é a resposta que você precisa dar para Deus. Fazer um devocional. E cremente da maneira que você quiser. Se quiser, tem gente que acende vela para um devocional com Deus. Mas é uma vela simples, não vai acender uma vela preta não, viu, gente? Uma vela aromatizada que ganhou das mulheres, não é? Tem uma lá em casa lá, as mulheres fizeram uma vela com um cheirinho. Acende ali, tem gente que fala assim, eu vou me trancar num quarto, eu tenho um quartinho da oração, eu tenho ali o lugar que eu vou fazer. Qual que é o horário? Esse é meu, qual que é o horário? Eu acordo todos os dias 1 hora mais cedo do que as 2. Por quê? Porque quando elas acordam, já muda tudo. A Camila já acorda. Você não abriu a janela? Eu não gosto de janela aberta, ela gosta de janela aberta.
E aí a Annalise já acorda, já troca a Annalise, então já começa um caos no meu dia. Eu preciso acordar 1 hora mais cedo para mim ter paz, para mim tirar o meu momento com Deus. Se organiza. Não que minha esposa não tá a paz. Gente. Não, amor, não quis dizer isso. Os caras tá aí. Eu vi a risada aqui maléfica aqui, rindo para intriga, viu, amor? Brincadeira. Não, mas é um pouco de paz ali. Uma paz eu e Deus, uma paz espiritual, sabe, gente? Que ela chega falando. Gente, vocês marido, quando acorda, você sabe. Tem vezes que acorda na TPM e é só uma paz espiritual. A paz ali, eu e Deus ali, um silêncio, coloca um louvorzinho. Gente, é tão paz que eu arrumei um fone agora, para que eu nem ligue a TV para não acordar ela. Não ligo nem meu celular, coloco um fonezinho, leio a Bíblia. É o meu devocional. E como que é o seu devocional? Se organize, coloque um tempo, coloque um horário no seu dia. Meu devocional vai ser tal horário. Na hora que eu chegar no trabalho eu tenho isso. Se tranque no quarto. Se coloca, mas se conecta com Deus. Dê uma resposta pelo que Ele fez por você. Dê uma resposta, se achegue para Deus. Começa a se achegar a Deus, porque Ele vai se achegar a você. Você vai ver, você pode testemunhar e me procurar. Pastor, eu comecei um devocional. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. A sua vida vai ser transformada. Você fala assim, cara, eu não conhecia Deus dessa forma. Porque Deus, Ele vai se revelando. Deus, Ele vai se revelando de cada maneira diferente quando você se achega nele, quando você busca conhecer Ele. Você precisa ter devocional. Você precisa buscar ler a Bíblia, orar. Agora mais um ponto mais acima, jejum. Você precisa jejuar. Você precisa matar a sua carne. São pilares que a nossa fé cristã precisa ter isso na sua vida. Precisa jejuar. Não dá você falar assim que daqui, desde o começo do ano até agora, que estamos aqui no mês 8, entrando para o mês 9, entramos no mês 9, que você nunca jejuou. Aí você vai entrar lá no IBGE, vai entrar na categoria de cristão não praticante, porque você não pratica o que Deus colocou na nossa vida. O que o jejum fala? Uma vez os discípulos vão falar, os fariseus questionam os discípulos e dizem assim, por que que eles não estão jejuando? Já que os fariseus jejuavam 2 vezes na semana. Jesus, ele vai falar assim, enquanto o noivo estiver com eles, eles não precisam, mas um dia o noivo vai partir, e a partir eles precisam tirar o momento. Quer dizer o quê? O noivo partiu. Quem que é o noivo? O noivo é Jesus, que vai buscar a noiva, que estamos nós, a igreja. Então o noivo, ele partiu. Qual que é o nosso papel? Jejuar. Jejuar para quê? Para conhecer mais de Deus. Jejuar para estar mais próximo do noivo. O noivo não está aqui, hoje Jesus não está aqui em carne. Ele deixou o Espírito Santo. E quando nós matamos a nossa carne, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo. Toda vez que você faz um jejum, você está mais sensível para ouvir o Espírito Santo. Nós somos feitos por corpo, alma e espírito. Você precisa entender o que governa a sua vida. O que governar a sua vida precisa ser o espírito. Não pode ser a sua alma e não pode ser o teu corpo. Porque o que se governar é o teu corpo, você vai ser movido pelas suas paixões carnais. Se o que governar a sua alma, você vai ser movido a hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Então hoje eu adoro a Deus, amanhã eu não adoro a Deus. Mas o espírito é algo imutável. O espírito, ele é algo firme. Ele é algo que governa as nossas vidas. Você precisa ser governado pelo Espírito Santo. O que governar a sua vida, as suas atitudes, precisa ser o Espírito Santo. Só Ele pode governar a sua vida. E como o Espírito Santo fica mais forte? Você alimentando Ele. Aquela grande frase de escola dominical: tem um cachorro preto e um cachorro branco. Já ouviram essa? Você que não frequenta escola dominical, né? Precisa ter escola dominical aqui, gente. Isso aqui é antiga, minha mãe contava essa. Já ouviu, Lucão? Lucão. Tinha um cachorro preto e um cachorro branco. Quem vence a batalha? Aí, preto, branco. Quem que vence a batalha?
Ó, frequentadores de escola dominical. O que tiver mais alimentado, o que tiver mais forte. É fato. Gálatas vai dizer assim, ó, que a carne limita contra o espírito. O que a Bíblia está dizendo? Que a sua carne está lutando contra o espírito. Dentro de você, as suas paixões carnais estão ali. A vontade de fazer o que você quer está ali. E o que do outro lado está? O Espírito de Deus lutando e falando assim, não, você vai fazer o que a palavra manda fazer. E quem vence? Aquele que está mais alimentado. O que vence é o que está mais alimentado. Se a sua carne está mais alimentada, é ela que vai vencer. Então você vai dar ouvido aos prazeres dessa terra. E quando você dá ouvido aos prazeres dessa terra, existe um fundo do poço preparado para a sua vida. Billy Graham, ele traz uma frase rica, que diz assim, ó, toda vez que você quiser nadar no mar de pecado, existe um barco pronto para você. Satanás deixa um barco pronto. No dia que você dar lado para a carne, já tem uma mulher, já tem um homem atraente para seduzir você e você trair a sua esposa e você trair o seu marido. Toda vez que você dar lado para a carne, Satanás ele já preparou isso. Ele já preparou uma moça linda para você, homem, para que você destrua a sua casa, você perde o respeito pelos seus filhos, acabe com a sua vida. Toda vez que o seu espírito não é alimentado, o que está preparado para você é isso. O que está preparado para você, mulher, é um homem que acabe com o seu casamento, que te prometa 1000 coisas, e quando você vai ver não entrega nada, porque Satanás não tem nada para te entregar. Então toda vez que você não se alimenta, é isso que tem para você. Toda vez que você não alimenta do espírito, é isso que tem, jovem. É isso que você vai para pornografia. Toda vez que seu espírito não é alimentado, jovem, tem um site aberto que Satanás preparou para a sua vida. Você abre o Instagram, tem uma menina dançando seminua para você. É isso, porque o seu espírito não está alimentado, Satanás ele está ali. Não existe um caminho, não existe um muro. Vou contar outra historinha de escola dominical que minha mãe contava. Já ouviu essa, Lucão? Do muro? Ó, você tá... Como que funciona? Estava Deus de um lado, Satanás do outro. E existia um muro. E você estava nesse muro. E aí, Deus desse lado, Jesus estava aqui gritando, pula para cá, pelo amor de Deus, sai desse muro, vem aqui, vem para cá, vem para Jesus, vem para o meu caminho, vem me seguir. E do outro lado está Satanás, sentado sem falar nada, sentado de boa, tranquilo, rindo. Você que está em cima do muro, você questiona, fala assim, cara, Deus, Jesus, ele não para de me chamar, e Satanás está parado. Então você vira para Satanás e pergunta, por que você não está querendo que eu vou aí? Por que você não está me chamando para o seu lado? Simplesmente a resposta de Satanás foi essa, eu não preciso te chamar porque o muro é meu. Quer dizer o quê? Se você vive uma vida dualista, se hoje está na igreja, amanhã está no mundo, se hoje você posta um story aqui, dando glória a Deus, lugar que eu amo, mas amanhã seu story está numa balada, ou você nem postou nada, mas amanhã está numa balada. Amanhã seu celular, o mesmo story que foi para glória a Deus, mas um culto, é o mesmo que tem contatos de outras meninas, o mesmo que tem contato de outros meninos, é o mesmo que acessa a pornografia. Desculpa, você está do lado de Satanás, porque o muro é dele. E o que a Bíblia diz sobre isso? Se você é quente ou frio, é melhor que você seja frio, porque se você for morno, eu estou a ponto de vomitar. A sua vida dualista, o que é uma vida dualista? É viver duas personalidades. Jesus, Deus, ele disse que ele está a ponto de vomitar isso, porque enoja isso. Ele fala isso sobre os fariseus. É lindo vocês pregarem, julgarem, falar dos outros, mas vocês são sepulcro caiados. Quer dizer o quê? Por fora é lindo, por fora é tudo lindo, fala até bem, mas por dentro está vazio, porque o espírito não está sendo alimentado, porque a resposta que você está dando para o Senhor é nenhuma.
E se você dá nenhuma resposta, você está dando resposta para Satanás. Não tem como você falar assim, não, mas eu não faço nada, a resposta que eu dou é quieta. Se você não está dando resposta nenhuma a Deus, você está dando para Satanás. Porque não existe dois caminhos no final. Não existe céu e inferno e aqui a terra. Existe apenas céu e inferno. E existe dois caminhos para seguir. Ou nós vamos cantar Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Ou existe outro caminho. Não tem um caminho do meio. Você precisa dar uma resposta. E eu volto à pergunta. Está até aqui no banner, né? O que faremos nós sobre tudo que o Senhor fez? Qual é a resposta que daremos? Meu desejo é que você saia desta noite refletindo. Qual que é a resposta que eu tenho dado para o Senhor? Qual que é a resposta que eu tenho feito por tudo o que Ele fez? Ah, mas eu não sou abençoado aqui na terra, as coisas não estão dando bem aqui na terra. Só o sacrifício de Jesus é suficiente. Só Jesus numa cruz, o Pai entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O presente de Deus para você é a vida eterna com Ele. E isso já é tudo. Isso já é tudo e já é suficiente para você viver uma vida dando resposta para Deus. Queria chamar o louvor aqui, pode se colocar de pé. E essa mensagem, ela não é para algumas pessoas, porque todos nós precisamos passar por uma avaliação. Todos nós temos que parar e pensar: o que eu tenho feito? Qual é a minha ação mediante a tudo que o Senhor tem feito? Pastor, mas eu estou lendo a Bíblia, eu até jejuei, eu oro. Eu quero te convidar a entregar mais. Eu quero te convidar a ir mais profundo, porque cada vez que você vai mais profundo, você vai tendo uma revelação maior. Todos nós, inclusive eu, principalmente eu, preciso entregar mais. Preciso me entregar por inteiro. Nós não podemos entregar metade para um Deus que se entregou por inteiro. Deus não entregou um braço, Deus não entregou uma perna, Deus se entregou por inteiro numa cruz. E a nossa resposta tem que ser uma entrega inteira. Não pode ser uma entrega apenas aos domingos, não pode ser uma entrega apenas às quartas, mas tem que ser uma entrega diária. Nesse momento, feche seus olhos, comece a falar com o Senhor, faz uma aliança com o Senhor, sabe? Jesus, eu vou separar um horário de devocional com você. Jesus, primeiramente eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu não busco conhecer o Senhor, não busco conhecer a tua face, Pai. E nessa noite nós fazemos uma aliança contigo, Pai, em buscar em te conhecer, Pai, em buscar em conhecer a tua face, Pai, porque a tua palavra diz: se achegar-vos a vós, que eu chegarei a vocês. Quer dizer o que, Jesus? Se nós chegarmos a ti, o Senhor vai dar uma resposta a nós, Pai. E a resposta vai ser, Senhor, sobrenatural, Pai. Eu estou ansiando pela resposta que essa igreja vai ver, Pai, porque uma igreja que se achega a Deus, o Senhor responde. Uma igreja que começa a buscar a Deus, o Senhor responde, Pai. Ah, Espírito Santo, Senhor, continue orando, continue falando com o Senhor enquanto o louvor tocando. Então liberta-me de mim.